Oiê, hoje é dia 25 de junho de 2025 e o livro de hoje é Eu, S.A., do Gene Simons, que é um dos fundadores e vocalistas da banda Kiss. Então, por que eu resolvi pegar para ler esse livro, Eu, S.A., do Gene Simons? Eu não sei quando eu comprei esse livro, porque eu não datei, mas ele é bem antigo, ele está há muito tempo aqui para eu ler e eu não havia pegado ele ainda para ler. Mas agora que eu estou em busca de me reencontrar no mercado de trabalho, eu resolvi pegar ele pela premissa, que é você conseguir trabalhar meio que sozinho, sabe? E eu gostei bastante da leitura, ele não passa pano, sabe? Ele fala as coisas como elas são. Então, quando ele vai falar aqui sobre mulher, sobre maternidade, né, sobre escolher a família ou escolher a carreira, ele é bem claro, ele não vai trazer isso de uma forma bonita, aquela forma que aqueça o nosso coração e que nos dê esperança. Pelo contrário, mulher meio que tem um prazo de validade, tanto para maternidade, se foi isso que ela escolher, tanto para carreira, e que as exceções, elas são mínimas, e que toda vez que a gente se agarra às exceções, isso é um problema, porque às vezes a gente deixa de fazer as coisas no momento apropriado e no momento que a gente tem mais força, mais disposição, mais tempo para fazer, e vai postergando, e a gente precisa fazer em um momento que se torna obrigação. Não tem mais para onde você ir, você vai precisar tomar uma atitude aqui em relação ou à sua família ou à sua carreira. E aqui ele foca, o nome mesmo diz, aqui ele foca na carreira, né? Então vai ter até um momento aqui que ele fala que se você resolver ter filhos, que tem apenas um, no máximo 2. Então ele vai falar aqui como as mulheres encontram dificuldades, principalmente por essa questão da família, né? Como isso é uma sobrecarga, principalmente para a mulher, e que isso atrapalha o desenvolvimento da carreira da mulher. E aí eu estou bem nessa fase. Depois de quase 15 anos de mercado de trabalho, eu deixei o mercado de trabalho para poder me dedicar à minha família, né? Eu tive filhos. Tive 2 filhos e aí eu queria viver aquele momento enquanto eles não iam para a escola. Eu quis viver aquele momento de forma integral. Então, eu não tive babá, eu não tive outras ajudas externas, né? Eu me dediquei única e exclusivamente à maternidade durante 5 anos. E agora entrou em um ano em que eles vão para a escola. Então, no período da tarde, eu tenho aí da 1 até as quase 6 horas para poder me encontrar de novo no mercado de trabalho. E por isso eu resolvi ler este livro. Ele traz essa possibilidade, apesar de falar aqui que algumas vezes, quando você quiser ser muito grande, você vai precisar de pessoas, vai precisar se associar a pessoas para você conseguir ir a lugares mais distantes. Ele traz essa premissa de que você é a sua empresa. E eu tenho uma frase que me motiva muito, é que nós somos o nosso maior projeto. Então, às vezes, você fica tentando se enquadrar nos objetivos, nos projetos de outras pessoas e acaba se perdendo nesse caminho. Porque você vai passar a deixar de fazer as coisas que você gosta, você vai deixar de estudar os assuntos que você tem interesse, para poder se desenvolver naquela área. E eu fiz isso durante muito tempo, durante quase 10 anos, no banco. Eu estudei temas da área financeira, né? Eu tirei certificações da área financeira e eram temas que eu não tinha um pingo de interesse em me aprofundar. Eu, enquanto pessoa, queria saber o básico para eu poder administrar minha vida financeira, porém, eu não tinha interesse em me aprofundar. Mas, como eu estava naquela empresa, para eu elaborar um projeto de carreira e para parecer mais atraente naquele mercado, eu precisei estudar temas, tirar certificações que eu não tinha muito interesse, muita vontade de me aprofundar. Dito isso, o livro ele vai começar contando um pouco da história do Gene Simons, que na verdade não chama Gene Simons. Esse foi um nome que ele resolveu usar para poder ser mais atraente nos Estados Unidos, né? E como um vocalista de uma banda de rock, porque ele achava que o nome real dele não seria muito fácil das pessoas compreenderem. O nome dele é Shane Vitz. E aqui ele vai dar 13 princípios para o sucesso. Aí ele fala uma coisa aqui que é muito legal, porque hoje em dia a
A gente tenta pegar a história de sucesso de alguém e tenta replicar ela na nossa vida. E isso, muito provavelmente, vai dar errado. Você pode ali pegar os princípios, mas a execução vai ser de forma diferente. E ele traz isso aqui dessa forma, ó. Minhas experiências e minha jornada foram só minhas. Eu tive que aprender, eu tive que desvendar o labirinto que estava na minha frente, a fim de poder chegar ao topo. E você terá que fazer o mesmo para chegar ao topo. Faça as anotações, faça as perguntas, tenha discussões em grupos, leia esse livro com amigos e com família, fale a respeito, viva. Então, basicamente, o que ele quer dizer é, você vai ali pegar os princípios que ele utilizou para poder ter sucesso, mas você tem que trazer isso para sua realidade, você vai precisar discutir isso no seu contexto, você vai precisar meio que traduzir para a sua vida esses 13 princípios. No começo, ele faz uma breve biografia, né, da vida dele. Ele vai falar aqui que nasceu em Israel em 1949. Olha que legal, ele é virginiano, mesmo signo que eu. E aí ele vai contar um pouco da história dos pais dele, na verdade da mãe, né, que é mais presente na vida dele. A mãe dele, especificamente, ela foi uma sobrevivente dos campos de concentração nazista. Ela foi presa nos campos de concentração quando tinha 14 anos. E lá ela viu a mãe, a avó e o irmão serem mortos. Ela e o pai do Jane Simons, eles se conheceram na Hungria, depois de os dois terem conseguido sair dos campos de concentração. Depois eles foram para Israel, e lá foi onde o Jane Simons nasceu. E aí, quando ele tinha apenas 7 anos, o pai dele foi embora e deixou ele e a mãe vivendo em Israel, na pobreza. Aí ele conta que o banheiro da casa era do lado de fora, que ele precisava, que lá não tinha papel higiênico, que eles usavam retalhos de panos e que depois de usados eles precisavam lavar para poder ter esses panos novamente para serem usados. E ele vai contar o tanto que era difícil essa vida, mas que mesmo assim ele tinha uma alegria em viver, mesmo naquelas condições. Quando ele tinha 8 anos, os irmãos da mãe dele resolveram pagar uma passagem para eles poderem ir para os Estados Unidos, né? E lá terem mais possibilidade de trabalho, sair daquela pobreza toda. E aí nos Estados Unidos, uma parte interessante é quando ele fala que lá, várias coisas ele viveu pela primeira vez. E olha só, as coisas que ele viveu pela primeira vez nos Estados Unidos. Nesse período, experimentei várias coisas pela primeira vez. Andar de bicicleta, escovar os dentes, tomar banho dentro de casa, em uma banheira. E pela primeira vez eu sentei em uma privada, em um vaso sanitário, né? E aí ele começa a falar quanto ele ficou deslumbrado com os Estados Unidos, né? Que lá dava a impressão de ser a terra de possibilidades, que nada é impossível. E a televisão ele tinha como se fosse um grande professor, né? Que ele aprendia várias coisas e via que o impossível era possível na televisão. Inclusive, ele assistia muito ao Super-Homem e ele se identificava com o Super-Homem porque, como herói, ele também não era dos Estados Unidos. Era um estrangeiro naquela terra e que as pessoas o amavam, né? No desenho do Super-Homem. E isso mexia com o sentimento dele, com as possibilidades que ele teria naquele país. Aqui ele fala assim, ó: o que a televisão fez e continua fazendo por mim é mostrar que não existe limitações para a imaginação. Não existe ideia que seja absurda demais para se perseguir nos negócios ou na vida. E que uma ideia absurda, na verdade, ela só é absurda enquanto ela está no campo das ideias. Quando você começa a perseguir aquela ideia e começa a tornar ela concreta, ela não é mais absurda. E aí as impressões principais dele, né, nesse momento de construção da sua carreira é que você não precisa de muito para ser feliz, mas isso não quer dizer que você não deva ter tudo o que quiser. E ele diz que descobriu muito cedo que a mentira não é o melhor caminho, que é literalmente um pé no saco. Ou seja, a mãe dele, né, deu um chacoalhão nele pela mentira. E aí ele percebeu que a mentira não te leva muito longe. E isso é uma das 12 regras para a vida aqui do Jordan Peterson, que você deve sempre dizer a verdade ou pelo menos não minta. E aí ele vai se debruçar em cima disso e como é importante as pessoas falarem a verdade e como as grandes tragédias do mundo, as grandes catástrofes do mundo, os genocídios que tiveram aí na história, eles são obra da mentira, né?
E outra coisa que ele vai falar aqui também, que frequentemente você não será capaz de fazer tudo sozinho. E que para isso você precisa escolher cuidadosamente seu sócio. E aí depois que ele é inserido no mundo da música, ele traz algumas percepções mais abrangentes. Ele fala assim, ó, intrinsecamente, tudo é um negócio. Tudo tem ou deveria ter uma contabilidade. Tudo tem ou deveria ter um orçamento. Tudo tem ou deveria tentar ter uma intenção de lucro. Trabalho, religião, bandas de rock e você. Você é um negócio. Você deveria ter um orçamento. Você deveria ter uma contabilidade. Você deveria ter um objetivo lucrativo. Aí ele fala que ele tinha na época e tem agora. Ele é muito voltado para essa visão capitalista. E aqui em um dos capítulos ele vai falar justamente isso, que ele aprendeu como essa roda capitalista funciona e ele simplesmente joga o jogo. Ele não fica lá, porque isso é justo, porque isso é injusto. Ele tira o mimimi de lado e simplesmente joga o jogo do capitalismo. Inclusive tem uma parte aqui que ele vai falar sobre a vida pessoal dele, que com a esposa, que é assim, é difícil, sabe? É difícil. Ele viveu basicamente 28 anos com a esposa, sem se casar com ela. E aí ele traía muito ela, e isso foi exposto em um reality show da vida dele, que ele autorizou fazer. E aí no momento que ele se decide casar com ela, depois de 28 anos de relacionamento, ele faz um contrato pré-nupcial, falando que tudo que ele construiu era dele e o que ela construiu era dela. E ele fala que, apesar dele já ter feito ela sofrer muito na vida por conta do adultério, ele sabe que fez ela sofrer mais dessa vez. Quando decidiu se casar com ela, ele escolheu fazer um contrato pré-nupcial. Só que ele encara isso como um dever, é o que eu preciso fazer. Entendeu? Ele não encara com emoção as coisas. Então, os negócios dele, as coisas que ele se envolve, ele é muito prático e encara aquilo como um negócio. E não fica, mas isso não deveria fazer, isso não sei o quê. A gente fica meio com raiva quando lê, principalmente essa parte, como ele trata a esposa. Mas é aquilo, né? Ela tá com ele todos esses anos e sabia as condições que ele tinha estipulado desde o início. Então, não dá pra falar que ela é vítima, né? Da situação toda. Outra coisa que ele fala aqui, que ele bate muito na tecla, é que você precisa se educar. Você é responsável pela sua educação. Você é responsável por buscar mais estudo, por ir atrás de conhecimento. E outra coisa que ele fala aqui também é que ele não espera saber tudo sobre um determinado assunto para poder agir em prol de desenvolver algum projeto relacionado àquele assunto, que ele vai aprendendo durante o processo. Que muitas vezes a gente fica buscando sempre saber mais e pesquisa mais e acha que nunca está pronto o suficiente. E que você tem que tirar isso da sua cabeça. Você não precisa do conhecimento para poder fazer as coisas. Você precisa de coragem. E aí no processo você vai aprendendo e vai se aprimorando e vai pesquisando. Mas as duas coisas elas precisam caminhar juntas. E aqui ele vai falar também sobre vários negócios que ele esteve envolvido, né? Como o reality show da vida dele, a banda Kiss. Ele fez uma revista em quadrinhos do Kiss, como super-herói. Ele tinha gravadora de música, ele descobria talentos. E outra coisa que ele fala que também que é muito legal é que todas as ideias que ele teve, ele pesquisava se aquela ideia estava registrada. Ele já mandava para os advogados dele para que eles registrassem essa ideia. E aí o primeiro princípio que ele traz é sobre autoconfiança, que você precisa construir sua autoconfiança, que você precisa construir os seus próprios sonhos e ir atrás de desenvolver esses sonhos, porque se você não for essa pessoa que constrói seu próprio sonho, você inevitavelmente vai ser aquela pessoa que ajuda outros a construírem os sonhos deles. Aqui ele tá voltado para o empreendedorismo, mas tem pessoas que não têm essa veia empreendedora e tá tudo bem ser diferente do que as outras pessoas acham que é certo. Aí aqui ele traz muito da premissa que ele usa no livro todo, ó. O que estou prestes a lhe dizer não é politicamente correto, na verdade pode até chocá-lo, mas aqui vai. Você não precisa de muita educação sistematizada para atingir grandes metas e fazer muito dinheiro. Então, uma coisa é você ser muito erudito, você ter uma bagagem muito grande de conhecimento. Outra coisa é você conseguir transformar isso em dinheiro.
Aqui, ó, educação é importante, insisto que você tenha uma, mas se não pode pagar uma faculdade ou uma escola técnica, é importante entender o que a palavra empreender significa. O dicionário define empreender como aquele que organiza, gerencia e assume os riscos de um negócio ou de sua empresa. Ser um empreendedor significa que você tem que fazer e pensar por si próprio. E é muito essa ideia que ele levanta durante todo esse livro, que você é responsável pelo que você faz, você é responsável por se educar, que você é responsável pelo seu desenvolvimento. Não é à toa que aqui a gente fala que nós somos o nosso maior projeto, e ele fala muito disso aqui. Só que não adianta você investir em você e não saber colocar todo esse recurso para fora, transformar isso em algo útil para o mundo. Lembre-se que não importa qual seja a sua proposta de negócio, a pessoa na qual eles estarão realmente investindo é você. Então, ou seja, independente de qual negócio você tenha, quem vai passar credibilidade e em quem as pessoas vão investir é em você. Então, não adianta você pensar que o seu negócio ele anda muito longe de quem você é. Aí ele usa um exemplo aqui muito legal. Sempre que um vendedor de aspirador de pó toca na sua campainha, ele estará se vendendo primeiro. O aspirador de pó é secundário. Tudo sempre se volta para você e sempre se voltará. Aquele vendedor de aspirador de pó que chega lá na sua porta e acha que o que ele vende é o aspirador de pó, provavelmente ele vai ter baixo sucesso ou quase nenhum sucesso. Mas aquele que bate a sua porta e ele vende para você o conhecimento dele, a empolgação dele com aquele produto. Sabe aquelas pessoas que falam tão bem de algo que você fica querendo o negócio por conta do jeito que a pessoa apresentou? Então é sobre isso que ele fala aqui. Quando um vendedor de aspirador de pó bater na sua porta, não vai ser sobre o aspirador de pó, mas sim sobre ele, sobre o vendedor, sobre a capacidade dele de se vender para você. E aqui ao longo do livro, ele vai repetir várias vezes a mesma coisa, como eduque-se, como você precisa ter uma reserva de dinheiro, como você precisa gastar o menos possível e sempre ter uma poupança. Ele vai falar isso várias vezes, e aqui ele fala, ó, você e eu e todo o resto do mundo temos a concentração de um mosquito. E isso significa que dizer ou fazer qualquer coisa uma única vez simplesmente não funciona. Nunca funcionou e nunca funcionará. Então, além disso, dele ficar repetindo aqui e falar, não, realmente é importante eu repetir isso aqui pra você, pra entrar na sua cabeça o que é importante, ele fala que tudo que você quiser fazer muito bem feito, ou que você quiser que seja grande, né? Você vai precisar repetir aquilo várias vezes para que aquilo se torne cada vez melhor. E que não tem outro caminho. Esse é o caminho. Você vai precisar repetir, você vai precisar fazer de novo, você vai precisar melhorar constantemente o seu produto, o seu processo, o seu jeito de apresentar o seu negócio. E aí o primeiro princípio que ele traz é que a autoconfiança é a sua maior sócia nos negócios. Você precisa ter a capacidade de desenvolver sua autoconfiança. E como que a gente pode desenvolver a nossa autoconfiança? Cumprindo as coisas que a gente se propõe a fazer. Todas as vezes que você fala que vai fazer alguma coisa e que você não faz, que você não cumpre, que você não honra com a sua palavra, com você mesmo, você vai minando a sua autoconfiança e fica cada dia mais difícil de você concretizar, de você realizar as coisas, porque você se acostuma a não cumprir, sabe? Se acostuma a não entregar o seu melhor. E isso vai virando um hábito na sua vida. O princípio 2 é pague suas dívidas e faça o trabalho. Se a gente vive em um país livre, que você pode fazer as coisas, é inadmissível você não saia por aí, que você tente fazer as coisas. Aqui ele fala, ó, se a vida lhe dá uma oportunidade e somos abençoados de viver nos Estados Unidos, na terra da oportunidade, não há desculpas. Você simplesmente não pode falhar. E aí ele fala aqui que nos Estados Unidos, né, você pode simplesmente pegar um empréstimo, não conseguir pagar e dar baixa naquele CNPJ, daquele negócio, decretar falência e começar tudo de novo. Então, quando você tá num país que é o país de oportunidade, que se você der errado em alguma coisa, é sua obrigação persistir, continuar tentando coisas novas. E ele fala aqui nesse sentido de não poder falhar, é de desistir. Então você não pode desistir de continuar tentando de fazer as coisas.
Ele vai falar assim, ó, que você precisa ter um instinto assassino. Ele fala assim, ó, tenha um instinto assassino. Eu ainda tenho. Esse instinto assassino aqui, ele quer dizer que, sabe aquele sentimento que não deixa você parar, que você continua buscando, que você continua indo atrás, que você é obcecado por alguma coisa? É esse tipo de instinto que ele tá falando aqui. Aí ele fala, eu ainda tenho e eu não preciso. Eu poderia, sem dúvida, sustentar-me sem muito esforço a essa altura. Minhas contas estão pagas. Eu não tenho que escrever esse livro que ele está escrevendo, ou estar em uma banca de rock, ou ser o sócio de todas as empresas que eu mencionei. E ele vai ter falado aqui de todas as empresas que ele foi sócio. Aí ele fomenta um questionamento aqui, ó. Por que eu faço isso? Porque eu sou um campeão. E me orgulho não apenas do que conquistei, mas do que sonho em conquistar. Então você veja, ele já construiu um império, ele tem uma certa idade já, ele poderia simplesmente falar assim, não deu, tudo que eu construí aqui até aqui para mim é suficiente. Mas não, ele ainda continua sonhando em construir coisas maiores, em construir coisas novas. Aqui, ó, recuso-me sentar de braços cruzados o dia todo falando do passado. Isso é para os fracos. O princípio 3 é aprenda com os mestres. E aqui ele vai falar basicamente que você precisa crescer primeiro, se estabelecer primeiro antes de criar uma família. E que para isso você precisa seguir as pessoas que já percorreram os caminhos que você quer percorrer, que tiveram resultados parecidos com o que você quer ter. E ele fala uma coisa, ó, bem... que pra gente que já tá do outro lado da curva, né, que a gente já tem família, a gente já tem filhos... É uma coisa que você fica assim, poxa, eu queria ter lido esse livro aqui quando eu tinha 15 anos de idade. E aí, se você é um jovem que está assistindo esse canal, recomendo que você leia, porque isso aqui é basicamente um passo a passo do que você, enquanto jovem, precisa fazer para poder ter sucesso na vida. É óbvio que muitas coisas aqui a gente vai poder aplicar em qualquer fase da nossa vida, como educar-se, como a administração das suas finanças. Mas, para quem pega isso aqui lá, logo no começo da vida, tem muito mais chances de construir coisas muito maiores, entendeu? Então, ele fala aqui, ó. O que estou dizendo é que qualquer coisa ou qualquer pessoa que desvie o seu tempo, qualquer coisa e qualquer pessoa que desvie o seu tempo e a sua atenção da sua busca pelo sucesso é algo que você não precisa enquanto persegue o sucesso. Isso inclui família, crianças ou outros relacionamentos, pelo menos enquanto você é jovem e está começando. Talvez você não deva se casar ou ter um filho por muito tempo. Talvez você não deva perder seu tempo com os amigos jogando conversa fora. Talvez você deva se encontrar com pessoas que são mais brilhantes e têm mais sucesso que você, para você aprender com elas. Não deixe nada nem ninguém impedi-lo de se comprometer com você. Ele vai trazer aqui, ó, que o negócio é a vida e que a sua vida é o seu negócio. Então, que você precisa focar primeiramente em se desenvolver, em crescer na sua carreira, em conquistar as coisas que são importantes e que você acredita que são importantes para você, para depois começar a investir em relacionamentos para a construção de família. E o princípio 4 é esteja sempre crescendo. Aqui ele vai falar sobre a ideia de férias, feriados e outras perdas de tempo. Ele vai falar que quando nós somos jovens, a gente não tem necessidade de descansar, sabe? De ficar no ócio e de não fazer nada. E que a gente pode usar essa energia para acelerar o nosso crescimento e nosso desenvolvimento pessoal. O capitalismo tornou possível a todos nós aproveitarmos os privilégios que antes eram reservados apenas aos ricos. Temos igual acesso a toda a informação que a humanidade acumulou em toda a sua existência. E por causa dos maravilhosos avanços da Revolução Industrial, agora temos muito tempo livre, que em outras épocas seria preenchido com tarefas inferiores. Tecnologia, se usada de forma apropriada, pode libertar seu dia de forma significativa. Se você ficar só consumindo de forma aleatória redes sociais, internet e tudo que está disponível hoje, é como se você tivesse um barco no meio do oceano. Só que você tá sem vela, sem remo, sem nada e você não sabe para que lado que é a terra firme. Quando você usa a tecnologia de forma aleatória, sem uma intenção pré-estabelecida, você meio que joga seus dias fora, entendeu?
Aí aqui ele vai trazer de novo aquela ideia de que você precisa estar ao lado de pessoas que te ajudem a crescer. No livro 12 Regras para a Vida também ele traz isso como seja amigo de pessoas que querem o melhor para você. E aqui ele vai falar, digamos que você tenha 18 anos ou mais e se aliste no exército. No quartel você conhecerá o seu sargento, a pessoa que o fará passar por um inferno, a pessoa que irá fazê-lo marchar por 46 quilômetros, a pessoa que o acordará às 5 horas e garantirá que você não tenha nenhuma folga. Você não irá gostar de seu sargento, mas ele também é a pessoa que se certificará que você estará pronto para a batalha e as lições que você aprender com ele podem acabar salvando a sua vida. Então, o cara que você mais odeia é, na verdade, o seu melhor amigo. Que geralmente são aquelas pessoas que estão indo para um lugar, estão fazendo coisas que parecem ser difíceis, que parecem ser chatas, mas eles estão crescendo. E às vezes a gente quer se unir e ter aquelas amizades. Vão fazer com que a gente continue na mediocridade, fazendo aquelas coisas básicas que a gente está acostumado a fazer, que não tire a gente da zona de conforto. Mas que, na verdade, quem tira a gente da zona de conforto rumo ao crescimento é que realmente são as pessoas que a gente deveria querer perto da gente. Aí ele continua aqui, ó. Porque você precisa de um capataz. Porque sem ele você não se esforçará. Ele tem que forçar você a ser tudo que você pode ser. O princípio 5 é localização, localização, localização. A tecnologia nos proveu com a habilidade de nos conectarmos com as pessoas e fazer negócios em qualquer lugar do mundo, via celulares, Skype, e-mail, internet. Mas não há substituto para o verdadeiro cara a cara e gastar, de fato, as solas dos sapatos. Uma vez que você construiu um negócio de sucesso, você pode fazer reuniões por satélite de um iate, se assim desejar. Contudo, monstros de maior sucesso estão constantemente com a mão na massa nos seus próprios e respectivos negócios. E aqui ele vai falar da importância da gente viver em uma cidade grande e sair do interior. Aí, um dos questionamentos que ele levanta aqui nesse capítulo é que, mas o interior é mais tranquilo, o interior é mais seguro. E aí ele vai trazer uma pesquisa aqui que fala o oposto, que geralmente, proporcionalmente, ocorre mais crimes nas cidades pequenas do que nas cidades grandes. Só que a gente fica sabendo de mais crimes nas cidades grandes em proporção, e isso nos leva a uma falsa ilusão de que a cidade grande ela é mais perigosa, mas que na verdade não, possivelmente ela é menos perigosa e mais desenvolvida e que lá você vai ter mais oportunidades, você vai ter acesso à cultura, a desenvolvimento, a cursos, a estudo, a livros, a agilidade, né? Você compra uma coisa pela internet e ela vai chegar rápido na sua casa. E todas essas vantagens de uma cidade grande você não encontra numa cidade de interior. Ele vai falar aqui, ó. Se você é uma criança ou tem mais de 45 anos e vive em uma cidade pequena, você na verdade tem um risco maior de morrer em uma situação envolvendo uma arma do que em uma cidade grande, segundo o estudo. Para ser justo, em cidades grandes, se você é afrodescendente ou latino e está na faixa dos 21 aos 44 anos, especialmente se vive em um setor economicamente baixo, normalmente chamado de gueto, mortes relacionadas a armas são maiores. Não é segredo. Nos guetos há uma disparada no uso de drogas e há gangues violentas nas ruas. Mais mortes por habitante ocorrem lá. Então, quando a gente vai falar sobre mais mortes por habitante, estatisticamente, nas cidades grandes vão ocorrer nas periferias, que ele chama aqui de gueto. Aqui, ó, mais mortes por habitantes ocorrem lá do que em qualquer outro lugar em uma cidade grande. Não é politicamente correto apontar esse fato, porque algumas pessoas podem se ofender. Estou aqui apenas para apontar os fatos para você, para que o seu processo de decisão fique mais claro para você e seu futuro. Aí ele vai levantar aqui alguns pontos que você deveria levar em consideração para morar numa cidade grande ao invés de morar no interior. E aí eu fiz o caminho oposto, gente. Olha, não vou falar nada não. Se você se machucar ou levar um tiro em uma cidade grande e precisar de cuidados emergenciais, hospitais estão a alguns minutos de onde você está. Hospitais de cidades pequenas, quando eles existem, geralmente não estão perto de ninguém. A equipe de emergência de uma cidade pequena não é, por favor, me perdoem, ele coloca aqui, a equipe de emergência de uma cidade pequena não é do mesmo nível que aquelas dos hospitais das grandes cidades. Há também, frequentemente, falta de pessoal.
E aqui, eu fiz o caminho inverso, né? Eu saí de uma cidade grande e vim para o interior. Eu vi isso exatamente na pediatria. Aqui é muito difícil de você achar um plantão pediátrico. Agora eles colocaram um plantão, mas teve um tempo que não tinha plantão pediátrico aqui. Então, por exemplo, se à noite o seu filho tivesse alguma coisa e você precisasse levar para o hospital, não tinha. Você já imaginou? Quando os chefes de estado precisam de tratamentos hospitalares, eles vão para hospitais das cidades grandes porque querem o melhor tratamento. E aí você olha o prefeito da sua cidade, os políticos da sua cidade, os chefes da sua cidade, as pessoas que têm dinheiro na sua cidade. Quando elas ficam doentes, elas vão ser tratadas aí nos hospitais locais ou elas sempre procuram hospitais das cidades maiores? Cidades pequenas, infelizmente, não têm o mesmo nível de tratamento de emergência encontrados em hospitais metropolitanos. Os melhores médicos cirurgiões também recebem mais nas cidades grandes e são atraídos para lá porque existem mais pacientes em potencial e equipamentos mais modernos. Desculpa, essa é a verdade. Ele tá dizendo aqui, tá, gente? Ele tá dizendo aqui. Você pode estar se perguntando: o que toda essa conversa sobre saúde e segurança tem a ver com um livro sobre sucesso e empreendedorismo? É porque esses são fatores que precisam ser levados em consideração. Saúde e segurança se relacionam com a preservação da vida e a vida é o negócio. Então, ou seja, você não vai ter um negócio se você estiver morto, entendeu? Você não vai ter um negócio se você não tiver saúde. Saúde, crime e tudo mais relacionado à sua vida contribuem para as suas chances de sucesso. Quanto mais obstáculos existirem na sua jornada, mais difícil será chegar aonde você quer chegar. Crime diminui suas chances de sucesso. Você pode ser ferido, morto ou roubado. Serviços ruins de saúde, hospitais precários diminuem suas chances de sucesso. O mesmo vale para a sua saúde, sua segurança, suas oportunidades de emprego. Mude-se para uma cidade grande. Basicamente isso. Vou colocar isso no meu projeto de vida. No princípio 6, ele vai falar assim, ó: ache parceiros que completem você. Então, se você é bom em alguma coisa, ache uma pessoa que é bom naquilo que falta você ser bom, entendeu? Se você é uma pessoa que tem uma boa gestão, ache um parceiro que é bom em vendas, bom em marketing, bom em criação de produtos, em criatividade para melhorar as chances do negócio. Você precisa procurar alguém que complete você. Aí ele vai falar aqui que pessoas que tentam tudo sozinhos estão fadados a projetos pequenos e limitados. Ninguém cria um negócio de sucesso sozinho. Você precisa de pessoas trazendo novas ideias e ajudando-o a se expandir. Você não pode fazer tudo sozinho, você não sabe tudo e existem apenas 24 horas do dia. Então você tem um tempo limitado, um conhecimento limitado, habilidades limitadas e quando você quer criar um negócio muito grande, você precisa de outras pessoas para poder te ajudar a crescer esse negócio. O princípio 7 é construa etiqueta e venda. Dificilmente alguém bem-sucedido nasceu bem-sucedido. Presidentes de países, líderes corporativos, estrelas do rock, todos eles têm uma coisa em comum com você. Eles nasceram pessoas comuns. E o restante se resume a algumas variáveis e a uma ética forte de trabalho. Sim, a sorte às vezes tem um papel nisso. Sim, o lugar onde você mora pode aumentar suas chances de sucesso. Sim, aqueles com quem você se associa têm um grande impacto em tudo. Definitivamente, entretanto, tudo volta para você e como você se sai com as pessoas. Então, você precisa desenvolver essa habilidade de lidar com as pessoas. A implementação é mais importante do que a ideia em si. Então, nada adianta você ter uma ideia e você não implementar essa ideia. Eu tô lendo um livro agora que fala sobre arte de pensar claramente. E ele fala isso, que às vezes as pessoas, elas buscam a trajetória da pessoa que teve sucesso, mas elas não olham para os cemitérios, que são onde estão a maior parte das ideias que não deram certo. E que às vezes você olhar para esses fracassos e para esses erros vai fazer com que você elimine muitos erros e muitos fracassos na sua jornada, porque não tem como você percorrer um caminho sem cometer erros, sem ter fracassos, sem ter coisas que vão sair diferentes do que você imaginou. Até o sucesso, muitas vezes, é diferente do que a gente imagina. Ele vai falar aqui, ó: existem muitas ideias realmente estúpidas que acabam se tornando brilhantes.
e você puder implementá-las. Se eu tivesse lhe dito no começo dos anos 70 que eu tinha um plano de vender água engarrafada para as pessoas, mesmo que a água já fosse gratuita e você pudesse conseguir o quanto quisesse simplesmente abrindo a torneira, você provavelmente teria rido. E hoje a gente compra garrafas de água em todos os lugares que a gente vai. Ele vai citar aqui, ó, que a Amazon começou vendendo livros online em uma época em que poucas pessoas usavam cartões de crédito na internet. O próximo princípio é saiba para quem você está vendendo. Tudo custa dinheiro e pessoas precisam lhe dar dinheiro pelo serviço ou produto que está à venda. Você tem que descobrir como levar o que você tem para as mãos dessas pessoas e trazer o dinheiro delas para você. E esse é o grande obstáculo. E você também precisa descobrir como você faz isso usando o mínimo de recurso possível. E aí que ele vai falar assim, que é muito importante você saber se vender e você saber contar a sua história de uma forma que ela seja interessante para as pessoas. Você é o seu negócio, né? Hoje na internet tem muita gente falando, né? Você é o seu nicho, você não precisa de um nicho, você é o seu nicho. E é basicamente essa ideia, você é um negócio e você precisa saber como transformar isso em renda. Aí é que tá a grande dificuldade. Que também ele vai falar uma coisa que é bem legal para a época que a gente está vivendo, é que se você vê a si mesmo como uma marca, então vai entender a verdade intrínseca. As pessoas julgam. Elas julgam tudo, avaliaram você. Vão avaliá-lo antes mesmo de conhecê-lo. E quando conhecerem, e assim que você se for, sempre terão algo para dizer sobre você antes, durante ou depois. Aí é que ele entra na questão das mulheres, né? As mulheres entendem que o mundo julga sua aparência e que se seu visual fizer a conexão, outros fatores ganharão importância. E aqui ele vai falar, né, que a gente tem uma mobilidade muito grande de se vestir apropriadamente para um tipo de ambiente. Então, se você vai para um ambiente mais formal, a mulher provavelmente vai ter essa sensibilidade. Aí ele fala aqui, ó, que somos todos criados iguais, é simplesmente uma inverdade. Nunca foi e nunca será. Alguns de nós nascemos espertos, alguns nascem rápidos, vivem mais tempo, são mais fortes e por aí vai. E aqui ele fala que as pessoas são diferentes, né? Gente, as premissas desse livro aqui, elas são muito parecidas com desse livro aqui. Tirando que aqui é uma questão mais psicológica, como o comportamento vai influenciar nas suas decisões, e aqui ele está trazendo essas questões psicológicas para o contexto de negócios, de empresas. Aqui ele fala que você precisa ser flexível, que você precisa superar quem você é. Ou seja, se você hoje não está satisfeito com os resultados que você tem, com a vida que você tem, com o negócio que você tem criado, sua saúde, você precisa ser flexível e buscar formas de ser essa pessoa melhor e buscar caminhos que vão te levar para esse lugar que você quer chegar. Então, simplesmente ele pegou as regras do jogo dos Estados Unidos e falou assim, não, beleza, é assim que joga? Então é assim que eu vou jogar, ao invés de ficar tentando lutar contra um sistema já estabelecido. O princípio 9 aqui, ele vai falar, fale a língua do dinheiro. E para ele, a língua do dinheiro é o inglês. Então, ele vai falar nesse capítulo que você precisa aprender inglês e que você precisa aprender inglês direito. Não se conforme em falar com o seu sotaque. Então, tenta aprender a língua de uma forma com que você pareça um nativo. Mas eu acredito que ele fala isso nesse contexto de quem mora lá nos Estados Unidos, né? Para nós que estamos aqui, aprender a língua é importante, mas eu acho que não seria tão importante. É lógico que você precisa aprimorar, mas eu acho que não é primordial que você fale sem sotaque nenhum. Mas para quem mora lá, às vezes você passar mais desapercebido como imigrante seria melhor, né? Seria mais vantajoso. Aí ele fala aqui, ó, se você quer ser um homem de negócios, terá que lidar com o jeito que o mundo é hoje, não com o jeito que você gostaria que o mundo fosse. A regra 10, o princípio 10 é veja, entenda e ganhe poder. E aqui ele vai falar mais especificamente para as mulheres. Ele vai falar que as mulheres precisam pensar muito antes de abrir mão das suas carreiras em prol da família. E aí, para justificar isso, você vai usar essa frase aqui, ó. Mas se você decidir ser uma dona de casa ou uma mãe em tempo integral, você pode muito bem deixar as suas aspirações empresariais na porta da casa que você não pôde comprar.
Aqui ele vai falar basicamente que as regras dos negócios, elas foram feitas para os homens, né? E que as mulheres que querem seguir esse caminho, elas precisam fazer suas próprias regras, né? Ele fala assim, ó, senhoritas, primeiro e mais importante, vocês só podem contar consigo mesmas. Sem regras prontas para vocês seguirem. Vocês têm que fazer suas próprias regras. Aqui ele vai falar muito sobre essas duas escolhas, né? E como elas se chocam, principalmente para a mulher, porque o homem, quando ele quer ter uma família e ter filhos, muito provavelmente ele não vai precisar abrir mão do seu negócio, ele não vai precisar abrir mão do seu sonho, da sua carreira. Para a mulher, ela vai ter que, talvez não abrir mão, mas ela vai ter que fazer uma pausa grande. E se ela quiser levar as duas coisas ao mesmo tempo, a culpa vai perseguir ela muito tempo, né? Porque todas as vezes que ela estiver, talvez, construindo a carreira dela, ela vai estar se distanciando da criação dos filhos dela. Então, pra gente, enquanto mulheres, é muito mais complicado seguir as regras estabelecidas, porque elas não foram feitas para mulheres, elas foram feitas para os homens. E a mulher, ela tem prazos, né? A gente tem prazos biológicos para ter filho. É claro que com a medicina a gente tem cada vez mais aumentado, esticado esse prazo, mas não adianta só eu esticar o prazo se eu não tiver qualidade no desempenho dessa tarefa quando for mais velha, quando eu já não tiver mais no auge da minha juventude, da minha força física e da minha energia. Então, acaba que a mulher, ela precisa escolher um ou outro, ou quando ela tenta incluir os dois, ela vai viver com uma constante sensação, pelo menos a maioria das mulheres, eu acredito que seja assim, ela vai viver com uma constante sensação de insuficiência. Ou na vida, ou no desenvolvimento da carreira dela, ou na vida pessoal, com a família, com a criação dos filhos. Ela vai se sentir sempre em débito, ou na carreira, ou na vida familiar. Uma coisa que ele fala aqui nesse capítulo especificamente das mulheres é que nós somos as maiores consumistas do sistema econômico. Então, que a gente precisa usar isso ao nosso favor. O que a gente compra? Por que a gente compra? Entendeu? Tentar entender nosso processo de compra e utilizar isso no nosso desenvolvimento de negócio. Então, é por isso que ele fala aqui, né? Veja, entenda e ganhe poder. Então, primeiro você tem que ver como o sistema funciona, entenda como o sistema funciona, ganhe seu espaço nesse sistema, ganhe autoridade, ganhe a possibilidade de amplificar a sua voz e as ideias que você dissemina para depois acessar o poder e utilizar as coisas como você realmente acha que elas devem ser. A regra 11 é continue aventureiro. E aqui ele vai falar basicamente que se você não estiver subindo em uma direção, provavelmente você está indo na direção oposta, né? Então, quando você tem um negócio, às vezes você chega em um patamar que você acha assim, não, tá tudo bem, tá bom desse jeito, eu vou aqui sentar e relaxar. E aí é onde você começa a matar o seu negócio. Ele fala assim, ó, quando você começar a ter sucesso, é importante continuar a assumir riscos inteligentes. Sentar-se e relaxar na sua zona de conforto colocará em uma rota expressa rumo ao estado em que você começou, falido. Manter-se afiado é essencial. Então, não adianta só você chegar lá, naquela posição que você está buscando. Você precisa se manter em constante educação, autoeducação. Você precisa se manter em constante desafio. Você precisa se manter fora da sua zona de conforto para que você consiga manter aquele negócio ou crescendo ou vivo. A regra 12 é saiba quando parar. E aqui ele não tá falando que você chegou no seu limite de sucesso. Aqui ele tá falando que quando você tem um fracasso ou quando você tá insistindo em alguma coisa que está dando errado, você precisa saber quando parar. Aí ele vai falar assim, ó, eu fracasso o tempo todo e isso não quer dizer nada. Mas uma aptidão crucial que pode ser aprendida é ter a habilidade de falhar e se levantar. Isso lhe trará mais sucesso e para ser esperto e ter uma boa reputação como uma pessoa de negócios, você deve saber quando algo não está funcionando e quando é hora de parar. Então você precisa desenvolver esse tino, né? Para perceber quando é teimosia ou quando aquilo ainda tem potencial. Aí nesse capítulo ele vai falar bastante que falhar é normal, que todo mundo falha, que
A maior parte de tudo que as pessoas fazem, elas falham, mas que o sucesso geralmente supera todas aquelas falhas. Ele vai falar assim, ó: você só precisa de um sucesso para fazer todos os fracassos terem valido a pena. Ele começa o capítulo, inclusive, assim, ó: tenho más notícias, você fracassará. Porque eu não sei, mas muitas vezes as pessoas parecem ter essa sensação de que se eu tiver um método, se eu tiver um percurso já delineado por uma outra pessoa e validado por uma outra pessoa, eu não vou falhar. E vai, gente, porque apesar de você estar aí estabelecendo e colocando aquele método em prática, como aquela pessoa te sugeriu, a sua dinâmica, a sua visão de mundo, a sua interpretação das coisas, ela é diferente. O seu ambiente é diferente, as suas habilidades são diferentes. Então, não basta só você colocar em prática alguma coisa. Você precisa entender que você vai ter que escrever um novo roteiro, um novo caminho. Você vai precisar entender qual que é a sua forma de colocar aquela metodologia em prática. E isso vai ser individual. Aí ele continua aqui, ó: mas toda vez que fracassar, aprenderá logo. Não se sinta mal quando fracassar. Você não é diferente dos mais poderosos, dos mais inteligentes e dos mais empreendedores entre nós. Então, uma coisa que todo mundo carrega consigo é o fracasso. Tanto os mais inteligentes, os mais poderosos, os mais empreendedores, todo mundo carrega o fracasso em alguma instância da vida. E aí aqui ele cita até o exemplo do Donald Trump, que ele faliu um hotel cassino. Quando ele tentou de novo, ele faliu a empresa novamente. Então, gente, e o cara tá aí, né? Presidente dos Estados Unidos. A regra 13 a regra não, né? Eu tô com regra na cabeça por conta do 12 regras pra vida, mas aqui ele traz como princípio. Então, o princípio 13 saiba quando dobrar a aposta. A chave para a ascensão até o topo do sucesso é saber quando aumentar os seus esforços em direção a uma empresa já bem sucedida. Isso é o que separa os garotos dos homens e os guiam em direção a conquistas além de suas esperanças e sonhos iniciais. Então é você ser capaz, né, ter a visão de que aquele negócio vale a pena você investir as suas energias, investir o seu dinheiro, investir o seu tempo, e que realmente ele vai trazer grande sucesso para você. E você precisa saber diferenciar um negócio que é só bom de um negócio que é realmente promissor. E eu acho que essa habilidade a gente vai acabar construindo ela no caminho, né? Porque enquanto a gente não tem o discernimento do que é ser empreendedor, não viveu na prática, não viu quais são os desafios, é impossível que a gente saiba analisar o que é um bom ou um mau negócio, né? Aí ele vai falar aqui que um bom mercado para você se aventurar, uma parte do que você poupa, é o mercado de ações, né? Que aí você vai estar apostando naquele negócio que outra pessoa está gerindo. Quando ele tinha 12 anos, a mãe dele insistiu que ele abrisse uma poupança no banco local. E aí ele fala que o dinheiro que não estava no bolso dele era o dinheiro que ele não gastava. Aí ele vai falar aqui sobre quando você investe, você ganha juros. E que esse dinheiro é um dinheiro que você não está trabalhando por ele, né? Esses juros. E tanto no investimento de renda fixa como de mercado de ações, de renda variável, você vai investir nesses mercados e eles vão te pagar por isso, né? E isso é muito interessante. E se você faz disso um hábito, você vai acabar ganhando pelo que as outras pessoas também estão construindo, né? Pela habilidade e pela força de trabalho de outras pessoas, meio que direto ou indiretamente. Esse livro aqui, ele é muito bom. Eu recomendo muito ele, principalmente para você que queira aprender um pouco mais sobre empreendedorismo, sobre a visão do mercado empreendedor, sobre a visão de negócios, de uma pessoa que teve e tem muito sucesso nas áreas que ele entrou, né? Que ele fez parte e que ele faz parte até hoje. E se você é jovem, eu indico muito que você leia esse livro. Aqui tem princípios que são valiosos e que são atemporais. Então você pode se inspirar nesses princípios e construir o seu negócio de sucesso. Lembrando que sucesso, ele é uma questão pessoal, né? Cada um tem uma definição de sucesso, um limite, né? Um tamanho de sucesso, na verdade.
E é isso, gente. Se você chegou até esse momento aqui e ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Estou começando agora e sua inscrição é muito importante para mim. Compartilhe, comente aqui se você gostou da premissa desse livro, se você já leu esse livro e também pode me indicar um livro que você acha que vale a pena a leitura e que você gostou muito. O link para você adquirir esse livro vai estar logo abaixo aqui do vídeo. Se você puder comprar através desse link esse livro ou qualquer outro que você tenha interesse na Amazon, você ajuda o canal. Dê um joinha se você gostou. Também vão estar os links das minhas redes sociais, que é o Instagram e o TikTok. Um beijo e até a próxima. Tchau!